Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de NR10. Estamos chegando na reta final do nosso curso e a aula de hoje é mais uma informação que nós vamos trazer para agregar mais valores para você, profissional capacitado nas devidas situações de segurança envolvendo o seu serviço, que é a eletricidade. Esse conteúdo dessa aula, né, que vamos apresentar para vocês, ele é de grande relevância não somente para vocês que são profissionais de elétrica, mas deve ser abordado pelos demais profissionais da sua empresa. O tema dessa videoaula é sobre primeiros socorros, assunto extremamente importante para todas as pessoas, pois não sabemos quando vamos nos deparar com a situação de acidente do trabalho e precisamos prestar, muitas das vezes, um atendimento primário, não qualificado, mas que pode salvar vidas e colocar o nosso colega de trabalho em uma condição mais confortável ao passar por essa situação indesejada. A aula de hoje, então, nós vamos falar sobre primeiros socorros. E eu gostaria de iniciar ela gerando um impacto aqui para vocês. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de acidente envolvendo eletricidade, onde que a pessoa acaba queimando, né, a sua pele. Pelo vídeo, pessoal, vamos colocar aqui para vocês, não dá para vocês verem qual que é o nível de queimadura que essa pessoa tem. Sabemos que são 3 os tipos de queimadura, nós vamos abordar nessa aula daí para vocês. Felizmente, né, graças a Deus, essa pessoa não chegou a ter acontecer uma fatalidade com ela, né? Mas ela veio a sofrer essas queimaduras porque ao passar a corrente elétrica acaba acontecendo o que a gente abordou no início do nosso curso como sendo o efeito Joule, a transformação da energia elétrica em outra fonte de energia que é a energia térmica, né? O calor, perfeito? Então tá essa situação para vocês, para mim poder passar, que precisa alertar vocês para essa situação, essa condição de trabalho insegura que pode prejudicar a vida de vocês ou até chegar numa condição de fatalidade. Então observa, pessoal, fiquem atentos a todas as condições que nós colocamos nessa norma, porque um evento desse daqui, ele está à espreita para aqueles que não trabalham com segurança. Perfeito? E dando seguimento, então, nós vamos iniciar justamente o nosso conteúdo de primeiros socorros. Quando a gente introduz esse conteúdo, é importante destacar que a prestação dos primeiros socorros depende de conhecimentos básicos, teóricos e práticos por parte de quem os está aplicando. O restabelecimento da vítima de um acidente, seja qual for sua natureza, dependerá muito do preparo psicológico e técnico da pessoa que prestar o atendimento. O socorrista deve agir com bom senso, tolerância, calma, mansidão e ter grande capacidade de improvisação, por incrível que pareça. O primeiro atendimento mal sucedido pode levar vítimas de acidentes a sequelas irreversíveis. Para ser um socorrista, é necessário ser um bom samaritano, por incrível que pareça. Isto é, aquele que presta socorro voluntariamente, por amor ao seu semelhante. Para tanto, pessoal, é necessário 3 coisas básicas: mãos para manipular a vítima, boca para acalmá-la, animá-la e solicitar socorro, e finalmente coração para prestar socorro sem querer receber nada em troca. O objetivo, né, dos primeiros socorros ou socorro básico de urgência
são as medidas iniciais imediatas dedicadas à vítima, fora do ambiente hospitalar, executadas por qualquer pessoa treinada para garantir à vítima, proporcionar um bem-estar e evitar agravamento das lesões existentes. Por isso, a gente classifica como análise primária e secundária esse socorro. Na análise primária, ocorre uma avaliação realizada sempre que a vítima está inconsciente e é necessária para se detectar as condições que colocam em risco iminente a vida da vítima. Ela se desenvolve obedecendo às seguintes etapas. Preste atenção. Determinar inconsistência, abrir vias aéreas, checar respiração, checar circulação, checar grandes hemorragias. A análise secundária, por sua vez, o principal propósito dela é justamente descobrir lesões ou problemas diversos que possam ameaçar a sobrevivência da vítima, se não forem tratados convenientemente. É um processo sistemático de obter informações e ajudar a tranquilizar a vítima, seus familiares e testemunhas que tenham interesse pelo seu estado, pelo seu bem-estar, e esclarecer que providências estão sendo tomadas. Os elementos que constituem a análise secundária são entrevista objetiva, conseguir informações através da observação do local e do mecanismo da lesão, questionando a vítima, seus parentes e as testemunhas. Fazer também o exame da cabeça aos pés, realizar, na verdade, uma avaliação pormenorizada da vítima, utilizando os sentidos de tato, da visão, da audição e do olfato. Sintomas são impressões transmitidas pela vítima, tais como tontura, náusea, dores e dentre outros. Sinais vitais, pulso e respiração. E nós temos outros sinais também, como cor e temperatura da pele, diâmetro das pupilhas e dentre outros. Ferimentos externos, eles constituem lesões que acometem as estruturas superficiais ou profundas do organismo com grau de sangramento, laceração e contaminação variável. Os sinais e sintomas são dor e edema local, sangramento, laceração em graus variáveis, contaminação se não adequadamente tratado, e para que a gente possa fazer os primeiros socorros, precisamos priorizar o controle do sangramento. Depois, vou colocar uma imagem aqui para vocês, ó. Lavar o ferimento com água é importante. Proteger o ferimento para que ele continue limpo, fixando ele, né, com papel, com algum outro material que seja limpo, e não colocar qualquer substância estranha sobre a lesão. Isso é muito importante. Encaminhar para o atendimento hospitalar é a segunda situação de grande importância que pode fazer uma diferença enorme para a nossa vítima. Perfeito? E eu vou falar um pouco agora sobre queimaduras elétricas, assim como o vídeo que a gente acabou de assistir. As queimaduras elétricas, para que a gente possa fazer os primeiros socorros, é necessário desligar a fonte de energia elétrica ou retirar a vítima do contato elétrico com luvas de borracha e luvas de cobertura ou com um bastão isolante antes de tocar na vítima.
E eu faço um alerta enorme aqui para vocês. Tem vídeos na internet que vocês conseguem acessar, onde que vocês conseguem ver, por exemplo, que uma pessoa que está eletrocutada, que está sendo condutora de corrente elétrica, se você tocar nessa pessoa, tentar acudir essa pessoa, você vai acabar se encontrando na mesma situação que ela. Por isso, é importante frisar que utilizar uma luva de borracha, utilizar uma luva isolante, ou utilizar um material isolante, seja um bastão de madeira ou alguma coisa do tipo, você precisa utilizar essas ferramentas antes de tocar na vítima. Então, tirar ela com um bastão é uma das possibilidades que você tem para poder remover ela daquela situação. Lembrando que a exposição à corrente elétrica pode resultar em sequelas ou até a morte. Perfeito? Então, a quantidade, o tempo que essa pessoa fica exposta à corrente elétrica pode resultar na fatalidade. Então, agir de forma calma, mas rápida, é muito importante nessa situação. Adotar os cuidados específicos para queimaduras apresentadas no que a gente já vem falando, se necessário, aplicar uma técnica de reanimação cardiopulmonar, o RCP. O choque elétrico, pessoal, ele é um fenômeno, né, da passagem da corrente elétrica pelo corpo. Ele pode provocar queimaduras também. Perfeito? E, principalmente, pode agravar a situação caso o paciente esteja com adornos. Então, aqui, ó, relógio, aliança, pulseiras. Abordamos isso já nas aulas anteriores. Estou reforçando aqui agora, porque os primeiros socorros, eles podem ser desenvolvidos atentando a esses pontos também. Então, ao passar a corrente elétrica através de um choque elétrico pelo corpo, quando em contato com partes energizadas, ocorre uma situação extremamente desconfortável. E os sinais e sintomas são, primeiro, parada cardiorrespiratória, queimaduras, lesões traumáticas, e os primeiros socorros, primeiramente, é interromper imediatamente o contato da vítima com a corrente elétrica. Volto a repetir, usando luvas isolantes de borracha com luvas de cobertura ou bastão isolante. Então eu peço para vocês, pessoal, certifique-se de estar pisando em um chão seco, se não estiver usando botas com solado isolante. E é prioritário realizar a avaliação primária, tá, de respiração e pulsação da pessoa. Aplicar as condutas preconizadas para parada cardiorrespiratória, queimaduras e lesões também traumáticas. E encaminhar para atendimento hospitalar. Quando eu falo sobre parada cardiorrespiratória, eu interpreto como sendo a ausência das funções vitais, movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. A ocorrência isolada de uma delas só existe em curto espaço de tempo. A parada acarreta, né, uma parada acarreta a parada de uma outra. Né? A cardíaca acaba parando a respiratória e por assim vai. A parada cardiorrespiratória, ela leva à morte num período, é uma curiosidade aqui, de 3 a 5 minutos. E os sintomas que você percebe é o quê? A ausência de movimento respiratório. Aí vamos colocar uma imagem aqui. Vocês conseguem verificar o batimento cardíaco. Vocês precisam verificar os batimentos cardíacos. A desocupação das vias aéreas da pessoa, removendo aí, ó, dentadura. Essa imagem caracteriza isso, né?
Então, dentes soltos e por assim vai, porque as pessoas, quando tomam um choque elétrico, elas podem bater os dentes, né? E acabar engolindo dentes, aí pode impedir a passagem das vias aéreas. Então, estender a cabeça da vítima para trás até que a boca abra. Depois você faça uma respiração artificial nela, é o que a gente chama de boca a boca. Verifica a respiração. Depois você encosta o ouvido ou o nariz da vítima próximo dessas vias respiratórias. E observa também o peito da vítima, se ele sobe ou desce. Se você consegue ouvir, né, a sua respiração. Vamos ficar nessa imagem daqui, eu vou falar um pouquinho sobre massagem cardíaca. Depois que você verificou o pulso da vítima, depois que você colocou a cabeça dela estendida para trás, observou e verificou se as vias respiratórias dela estão obstruídas, você, caso tenha ausência ainda da respiração, você precisa fazer o que a gente chama de massagem cardíaca. Primeiro você vai localizar aí, ó, essa imagem daí caracteriza o pomo de Adão, com a ponta dos dedos indicador e médio. Você vai deslizar os dedos em direção à lateral do pescoço para ao lado ao qual você estiver posicionado. Não utilize o polegar, pessoal, pois este tem o que? Um pulso próprio. Depois que você sentir o pulso, espere 5 a 10 segundos. A carótida, ela é a artéria mais recomendada por ficar próxima ao coração e ser acessível ao procedimento. O procedimento, então, é o quê? Realizar somente quando tiver certeza de que o coração da vítima parou. Depois você coloca a vítima sobre a superfície rígida, ajoelha ao seu lado e usando a mão próxima da cintura da vítima, deslizar os dedos pela lateral das costelas próximas a você, em direção ao centro do peito, até localizar a ponta do osso externo. Perfeito? Colocar a ponta dos dedos médios sobre a ponta do osso externo, alinhando o dedo indicador ao médio. Colocar a base da sua outra mão, que está mais próxima da cabeça da vítima, ao lado do dedo indicador. Remover a mão que localizou o osso externo, colocando-a sobre a que está no peito. Depois que você entrelaçar os dedos, você estende-os de forma que não toque o peito da vítima. Posicione os seus ombros diretamente acima, tá, de sua mão sobre o peito da vítima e manter os braços retos e os cotovelos estendidos. Assim você consegue pressionar o osso externo para baixo, cerca de aproximadamente 5 centímetros. Executar dessa forma 15 compressões. Tá? À medida que você as executa, fazer as compressões de forma uniforme e com ritmo. Perfeito? Durante as compressões, você precisa flexionar o tronco ao invés dos joelhos e evitar que os seus dedos apertem o peito da vítima durante as compressões. Então, você precisa movimentar o quê? O seu tronco, tá? Para não exercer uma força também desnecessária em cima da vítima. Então, dessa forma, pessoal, a gente expõe para vocês o passo a passo que tem aqui. E faz um alerta também. É importante fazer um curso específico de capacitação em primeiros socorros. Esse curso daqui, para ficar bem claro para vocês, é uma citação
é uma incitação dos procedimentos que são necessários para o primeiro socorro. Os primeiros socorros da sua vítima. Sabendo que muitas das vezes o primeiro socorro ele é muito relevante e pode representar uma mudança do quadro clínico final da pessoa. Então, o primeiro socorro ele é extremamente importante. Mas saiba que nós estamos passando aqui o passo a passo para vocês, mas é importante vocês terem um treinamento em relação a isso de forma bem específica, para ter uma capacitação adequada para exercer esse procedimento. Perfeito? Pior do que querer fazer o procedimento é fazer o procedimento da forma errada. Assim a pessoa pode ficar com sequelas e muitas delas irreversíveis. Por isso, sempre procure a orientação de um profissional qualificado. E deixamos isso bem claro para vocês. Dentro da empresa de vocês, caso não tiver, é aconselhável vocês fazerem e desenvolverem esse treinamento, porque vocês não dependem disso somente na empresa de vocês, mas em todos os ambientes a qual frequentamos. Tá? A reanimação cardiopulmonar, que é um outro ponto que eu venho trazendo para vocês, e não tem como a gente passar todos os pontos de primeiros socorros, porque nosso tempo é limitado e também não é o enfoque principal desse curso, mas trazemos os principais pontos envolvendo justamente a eletricidade para ficar contextualizado. A reanimação cardiopulmonar é uma delas, a famosa RCP. Aplicar 2 sopros moderados após as 15 compressões. Então, depois que você fez as 15 compressões, né, no peito da vítima, você precisa fazer 2 sopros, né, a RCP, depois de 15 compressões, e completar 4 ciclos de 15 compressões e 2 sopros e verificar depois o pulso. Se não houver pulso, manter o ciclo iniciando sempre pelas compressões no peito e continuar verificando o pulso a cada 4 ou 5 minutos. Se o processo voltar, faça apenas a respiração boca a boca, né? Se voltar, né, o batimento cardíaco da vítima, aí você pode simplesmente continuar com a RCP, né? Então, inclusive, né, durante o transporte, até que a vítima volte a respirar e a ter pulso ou até que o atendimento médico chegue ao local. Essas são as considerações que a gente está passando para vocês, mas volto a reforçar, sem querer ser redundante, mas necessário para esse caso. Consulte um profissional qualificado. Auxilie ele, se necessário. Beleza? E na sua ausência, atente-se justamente a esses quesitos. Se tiver fratura exposta, pessoal, verifique no nosso material de apoio os procedimentos também para vocês poderem fazer a devida contenção, tá? Do braço da pessoa, com tala, com tipóia, né? Com colar cervical. Então tá aí, ó, uma imagem para vocês justamente para representar esse tipo de imobilizações provisórias. E lembre-se sempre, teve uma fratura ou alguma situação, você precisa limpar jogar água, na verdade, naquele ferimento, tá? E fazer o devido cobrimento com material limpo, para que não permita corpos estranhos de entrar no corpo da pessoa. Isso é muito importante, tá? E são esses pontos que a gente traz para vocês. E alerta, é complicado trabalhar com eletricidade? Sim, para quem não entende, para quem não conhece os procedimentos de segurança. Perfeito? E precisamos passar por esse processo para ter sucesso
e garantir a segurança tanto nossa quanto dos demais colaboradores que trabalham conosco e dos terceiros. Perfeito? Esse é o conteúdo dessa nossa videoaula. Ficou um pouco extensa, mas entenda, o conteúdo aqui é de grande relevância para o seu dia a dia, ok? E espero vocês no próximo vídeo, dando sequência na questão das normas que são complementares para a norma NR10. Perfeito? Forte abraço para vocês, até lá!